Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Bahia e o investimento milionário que vai ter para o próximo ano, caso a equipe permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro, que vão ser mais de 300 milhões de reais para contratações. Lembrando, esse valor seria muito mais do que o dobro, que teve de investimento nessa atual temporada, onde apesar desse investimento alto, não significou que a equipe conseguiu, por exemplo, ter bons resultados dentro de campo e luta, no momento que eu estou gravando esse vídeo, na reta final da Série A, para conseguir a sua permanência. Mas quero comentar aqui então com vocês quais foram alguns nomes que já foram especulados, inclusive um portal que trouxe sobre uma lista de jogadores que poderiam chegar no próximo ano, no caso, boas alternativas no mercado, que não são umas tão fáceis, algumas mais tranquilas, outras nem tanto, que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso esse conteúdo te agregue de alguma forma. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós trazemos projetos de estádios, clube empresa, CTs espalhados pelo Brasil e também falamos de elenco, contratações dos times, que inclusive quando terminar esse vídeo aqui eu vou deixar somente sobre o projeto de construção do estádio do Bahia. Será que poderia sair do papel? Quando terminar aqui eu vou deixar para vocês. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da PagBet, caixa de apostas que você pode começar a apostar a partir de R$1 vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Super simples, você clica lá, faz seu registro e você pode depositar então R$1 para começar a apostar, seja nesses jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, nessa reta final, ou outras partidas, por exemplo, do futebol europeu, que vão estar com tudo nessa reta final de temporada. Eu vou deixar então o link para vocês no comentário fixado, o saque também lá na PagBet, bem tranquilo, a partir de R$20 você já pode voltar esse dinheiro para sua conta. Então lá na PagBet, bem simples, bem seguro, muito fácil de você achar as partidas e não tem segredo, você acertou, tá pago. Esse é o dilema da PagBet, link aqui no primeiro comentário fixado. Bom, então vale lembrar que essa informação aí do Jorge Nicola e outros portais que eu vou deixar aqui, o portal BNews e também outras informações, confirmando que seria um investimento de mais de 300 milhões de reais para a próxima temporada e seria o segundo maior investimento no futebol brasileiro para 2024, atrás apenas do Flamengo, que poderia fazer um investimento de 400 milhões de reais e alguns outros portais falando que o Flamengo poderia investir até mesmo R$500 bilhão, 500 milhões de reais. De qualquer forma, o Bahia com esses 300 milhões, fora o investimento que já teve nesse ano, chegaria a quase R$500 bilhão de reais de investimento no time, Então faria, sem dúvidas, muita diferença. Mas isso tudo passa com a permanência na equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro, que no momento que estou gravando esse vídeo tem 41 pontos, no caso ainda faltando 3 rodadas do Brasileirão. Eu nem vou falar muito sobre a tabela, porque pode ser que você esteja assistindo em outro momento, mas vale lembrar, se a equipe não consegue, por exemplo, ficar na Série A, com certeza o investimento deve ser drasticamente cortado para a segunda divisão, até porque eu não acho o time do Bahia ruim, mantendo as peças que tem para uma Série B, na minha opinião, conseguir o acesso tranquilamente, Mas obviamente esse não é o desejo da torcida e muito menos do Grupo City, que tem esse interesse de nos próximos anos realmente fazer o Bahia de bom. Só lembrando que nesse ano foram mais de 25 reforços, contando a janela do início do ano, que foi a que mais teve contratações no Bahia, e também do meio do ano, do mês de julho e agosto, onde no total foram 25 contratações de atletas e um investimento de mais então de 114 milhões de reais, investimento bem alto para esse primeiro ano. E assim, se você for analisar, apesar desse investimento alto, o Bahia então sofreu bastante no Campeonato Brasileiro para permanecer e tudo mais desde o início da competição, nem estou falando só nessa reta final. E vários desses atletas não conseguindo, por exemplo, render de primeira, boa parte deles chegando promessas, até porque a média de idade do time foi de 24,8 anos, que então seria realmente a idade mais jovem do Campeonato Brasileiro. Então 12 atletas vieram de fora do país, que foi um recorde. Inclusive nos últimos 5 anos o Bahia nunca tinha trago mais de 12 jogadores de fora nesses últimos 5 anos. E aqui dos reforços que chegaram podemos destacar o Caule, o meio campista muito bom, que estava lá na Bulgária, realmente jogando muito bem. O Gilberto, o Vitor Hugo, o Everaldo, o Luciano Juba, o Camilo Cândido do Uruguai também eu acho muito bom. E algumas outras promessas do futebol sul-americano que até agora não conseguiram dar um excelente resultado, mas que a longo prazo dá pra ver que tem um potencial bem grande. Bom, então o primeiro nome que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Rafinha, que eu vou até deixar essa matéria aqui para vocês, lá do meio desse ano, no início da temporada, onde já falava que o atleta era um dos objetivos da equipe para esse ano, que naquela ocasião ele estava deixando uma equipe lá da Espanha e acertou a sua ida para o Qatar. Vou mostrar aqui para vocês sobre o Rafinha, o Rafinha Alcântara nesse vídeo.
Bom, então eu vou deixar aqui na tela para vocês e vamos falar, né, sobre esse jogador que tem 30 anos de idade. Deixei até aqui o site O Gol, que é por onde eu gosto de ver aqui as informações, até para você não ficar vendo minha cara feia, melhor você ver aqui a tela. Ele que tem 30 anos de idade e é um meio-campista central, canhoto, que assinou esse contrato aqui, ó, com o Al Arabi, lá do Catar, até junho de 2024. Ou seja, quem sabe não poderia ser uma alternativa para o meio do ano, porque para o início da temporada eu acho bem difícil, ó. Ele foi para lá então em julho desse ano, se você for ver os números, na reta final então, no início desse ano, tá? 19 jogos, 2 gols e 6 assistências, aí começou uma nova temporada com 6 jogos e 1 assistência até aqui. É aquele mesmo, né? Rafinha, ex-Barcelona, que surge na base, passa também pelo PSG, ele que é irmão do Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, né? E do Liverpool, e do Mazinho também, que fez muito sucesso. Enfim, ele aqui surge no Barcelona, nunca conseguiu ter muito espaço, ele fica ali como reserva de 2015, passa pela Inter de Milão, foi bem nessa passagem aqui de 2017 2018, mas pelo Barcelona mesmo nunca conseguiu jogar com muita frequência, até deixar a equipe somando nesse período todo aqui, né, no Barcelona, menos de 100 jogos. Então, realmente não teve um ótimo desempenho no Barcelona, no time principal. Ele foi para o PSG, até tinha uma boa expectativa em relação a isso, mas acabou não dando muito certo. Naquela época ele até jogava com o Neymar. 34 jogos, não marcou nenhum gol e 6 assistências nessa primeira temporada. E a última temporada dele no futebol europeu, no Real Sociedad, 2021-22, 21 jogos e 1 gol marcado. Então, foi uma alternativa especulada, mas bem difícil, né, de imaginar essa saída dele agora lá do futebol da Arábia, do Catar, né, dos Emirados. Enfim, para chegar agora nesse início do ano, eu acho bem complicado. Mas igual eu destaquei aqui para vocês, um contrato até o mês de junho de 2024, quem sabe para julho, quando reabre a janela, não possa ser uma alternativa. Eu acho assim um bom nome. Se chegasse, na minha opinião, iria agregar bastante. Mais um aqui no vídeo então é a respeito do Wesley, né? Jogador que foi especulado recentemente, eu já falei aqui dele com vocês também. Ele que foi alvo do Grupo City para o Manchester City entre 2020 e 2021, quando ele estava no Palmeiras, ó, nessa época aqui, ó. Ele é revelado então na base do Palmeiras, passou no Vitória, no rival, em 2019, 28 jogos e 5 gols, e aí depois no Palmeiras entre 2020 a 2022, com números parecidos. Apesar de ser atacante, ele nunca foi de marcar 10, 12 gols por temporada, sempre manteve essa média de 5 gols, 3 assistências e tudo mais. O Grupo City até chegou a fazer propostas maiores do que 30, 40 milhões de reais para o Wesley, que o Palmeiras na ocasião recusou várias vezes, até ter essa venda dele para o Cruzeiro por algo próximo de 16 milhões de reais no início desse ano. E vale lembrar, mais uma vez, o Bahia foi um dos times interessados e o Grupo City também, no caso, possivelmente por já estar com o Wesley em mente, propôs essa contratação que acabou não saindo do papel. Pelo Cruzeiro, 42 jogos, 4 gols e 2 assistências, tem sido inclusive muito criticado pela torcida, contrato bem longo. Quem sabe se eu oferecesse esses 16 milhões de reais, 17, não poderia sair um negócio, até porque não sei se o Cruzeiro vai fazer tanto esforço assim para segurar o jogador, que até tem jogado, né, como titular. Vou deixar aqui para vocês, os últimos jogos, jogou aí contra o Goiás na vitória do Cruzeiro por 1-0. Jogou 63 minutos e nos últimos jogos entrando aí, igual eu deixei aqui na tela para vocês. Até vou deixar também essa informação aqui, ó, do portal MSN, que falou então sobre esses nomes que poderiam chegar para o ano que vem, né? Que no caso o portal aqui destaca sobre a possibilidade de 3 nomes que seriam do futebol estrangeiro. Não que tenha conversas, mas que poderiam ser boas alternativas. Primeiro aqui, ó, o Ángel Di Maria, jogador aí argentino, que atualmente está no Benfica. Ele inclusive foi especulado como uma alternativa para o Corinthians, que no caso o novo presidente do Corinthians tem interesse de trazê-lo como uma espécie de jogador, um troféu realmente para a equipe, que é um cara bem diferente, foi campeão com a Argentina há um ano atrás e até hoje joga na seleção, e inclusive muito bem, né? 35 anos, até pensei que ele ia cair de rendimento depois que ele deixa ali o PSG, e muito pelo contrário, né? Se você for ver nessa temporada pelo Benfica, menos de 7 meses, né, até aqui, 15 partidas, 7 gols e 1 assistência. No último ano dele na Juventus foi bem também, 40 jogos, 8 gols e 7 passes, não teve um desempenho ruim, mesmo com a equipe vivendo maus momentos, né? E aquela passagem no PSG durante muitos anos. O melhor ano dele, sem dúvidas, foi aqui, ó, entre 2017 e 2018 e 2018 e 2019, sempre com uma média de participações de 40 gols, né, por temporada. Isso aqui com o Neymar, com o Mbappé, até chegou a jogar com o Messi aqui em 21, 22, antes de jogar
na Juventus. Já passou pelo próprio Benfica, pelo Rosário Central, pelo Real Madrid, pelo Manchester United também. Vale lembrar que, como ele tem essa relação com o Rosário Central, a tendência é que, se ele voltasse para a América do Sul, poderia ser para o Rosário, que é o clube de coração dele, e ele tem interesse de jogar. Mas quem sabe, né, não poderia ter uma volta antecipada para o futebol brasileiro. O Bahia ou o Corinthians, quem tiver interesse, certamente pode ser uma alternativa. Esse portal destaca aqui também o Gustavo Scarpa, meio-campista e camisa 10 do Olympiacos da Grécia, aquele mesmo ex-Palmeiras, que o Atlético Mineiro foi um dos times interessados, até aqui tem essa matéria, que desistiu por conta do valor pedido, que seria um valor superior aos 2.300.000 por mês. Então não seria uma contratação barata, fora que ele estaria fazendo todos os esforços para tentar essa adaptação no futebol europeu. Ele se transferiu então, vamos colocar aí, ó, em janeiro para o Nottingham Forest, nos primeiros 6 meses no time, só 10 jogos, não conseguiu marcar gols nem assistências, e nesse empréstimo em agosto para o Olympiacos, só 11 partidas até aqui. Dá até para ver que no último jogo ele jogou como titular, no último dia 12 de novembro, mas antes, ó, somente 14 minutos, 17, jogou ali uma Europa League, mas sempre entrando no segundo tempo, enfim, jogando bem pouco, né, realmente, o meio-campista, que teve essa especulação tanto do Atlético Mineiro, quanto também um possível retorno para o Palmeiras. Se você for ver os últimos 2 anos dele, ele jogou demais, né, somando aqui, ó, essas 2 temporadas, um pouco mais aí de 120 jogos nesse período, pouco menos, melhor dizendo. Marcou aí 22 gols e 36 assistências, um número de participações excelentes, ainda mais, né, por ser um meio-campista. Eu acho o Gustavo Scarpa, se chegasse, excelente, um ótimo reforço para essa próxima temporada. E o último aqui que o portal MSN destaca é o Daverson, que sinceramente não sei se é o melhor dos nomes possíveis, mas enfim, quero comentar aqui também. Esse que é mais viável, né? Não é tão difícil igual um Di Maria, um Gustavo Scarpa ou um Rafinha. 32 anos, ele que é centroavante do Cuiabá, que nessa temporada voltou, né, a marcar alguns gols nessa reta final do ano. 17 gols marcados em 42 jogos. Eu lembro que até pouco tempo atrás ele estava com 12 gols, né? Então começou a balançar as redes com mais frequência. Vitória do Cuiabá em cima do Fortaleza, foi o último gol dele no dia 12 de novembro. E também nesse jogo contra o próprio Bahia, né? Aqui, ó, que ele marcou gol também. Jogou 71 minutos. Então vem de uma boa fase sim, sem dúvidas. O Grêmio é um dos times interessados. Enfim, apareceu essa especulação dele, inclusive a pedido do técnico Renato Gaúcho. Lembrando que ele já chegou no Cuiabá na reta final do ano passado e foi bem, 16 jogos, 6 gols. Então, pelo Cuiabá, somando essa participação até aqui, né, já são 23 gols marcados nesse período com quase 60 jogos. É um desempenho realmente excelente do jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que seria interessante? Você acha que não? Pode deixar aqui o que você tem a dizer. Vou deixar outras sugestões aqui aparecendo na tela, como também nesse vídeo aqui, ó, falando sobre esse projeto de estádio do Bahia, vai estar aparecendo aqui para vocês. E nos vemos então aí numa próxima. Link da PagBet para você começar a apostar a partir de R$1, tá aqui embaixo. Valeu!